Olá, vamos falar sobre a transformação digital que foi proporcionada pelo uso das tecnologias de inovação, pela coordenação de sistemas, automação digital e inovação, a CSI, da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Então, eu sou Álvaro Pinheiro, sou coordenador da CSI e vou explicar aqui todos os recursos e os projetos e produtos desenvolvidos ao longo dos anos que permitiram a transformação digital. Então, primeiro vou falar aqui sobre os recursos humanos, né? Os especialistas em tecnologia que compõem a CSI, a Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação, da PGE-PE. Então a CSI hoje ela é composta por 18 especialistas e eles são distribuídos da seguinte forma: nós temos 2 AGTICs. A AGTIC é analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação, são oriundos da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, responsável por fomentar e gerir a tecnologia da informação dentro do estado de Pernambuco, alocando os seus analistas em órgãos do estado para fazer parte de gestão de TI ou de TIC. Então, temos 2 analistas, eu, o Álvaro Pinheiro, e mais o Zacarias Candeias, que fazemos esse trabalho de coordenação em conjunto. Temos 3 analistas, 3 engenheiros de software sênior, são os mais experientes, que trabalham muito fortemente com as tecnologias inovadoras, que a gente vai falar mais na frente. Então são as pessoas que são os especialistas que orientam os demais especialistas e que trabalham com as demandas mais complexas. Temos 3 engenheiros pleno. Esses engenheiros plenos, eles são intermediários, né? Eles têm muita experiência também, não tanta quanto os sêniors, mas também já trabalham em demandas mais complexas, sendo apoiadores dos sêniors. E temos os engenheiros de software júnior, são 6, que já possuem uma experiência, mas estão adquirindo o know-how necessário para fazer todas essas tarefas que hoje a CSI desenvolve dentro da Procuradoria. E temos ainda 2 analistas de suporte que dão suporte a todos os sistemas. Nós temos vários sistemas dentro da PGE e esses analistas, esses 2, dão suporte a essa gama de sistemas que a gente vai falar aqui. E 2 outros analistas de suporte exclusivos para um sistema que é o SAG, que é o Sistema de Automação Judicial. Então esse conjunto de especialistas em tecnologia permitem que todo esse arcabouço de engenhos sejam disponibilizados para a Procuradoria. Então, hoje, o que é que a Procuradoria, por intermédio da CSI, da Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação, fazem uso, né, para desenvolvimento desses projetos e disponibilização desses produtos, né? Então, a parte de gestão é uma gestão ágil. Nós usamos a técnica Kanban, objetivando sempre fazer o acompanhamento das demandas, mas sem usar todos os conjuntos dos artefatos de um processo SWBOK ou PMBOK. Nós usamos métodos ágeis e aqui sempre buscando usar ou o Scrum ou o Kanban, algumas técnicas da programação ao extremo, ou Stream Program. Em termos de plataforma de desenvolvimento, nós temos basicamente 2 plataformas: o .NET com ASP.X, C#, CSS, JSON, jQuery. Para banco de dados usamos o SQL para fazer todas as manipulações do banco,
insert, update, delete, select. Então, essa plataforma ela é responsável principalmente pelo desenvolvimento das aplicações. Temos Python, que é a nossa linguagem para ciência de dados. Nós usamos muito Python para os desenvolvimentos dos robôs, das automações. Da parte de igunovação, que entra em inteligência artificial e inteligência computacional. Já estamos entrando agora numa nova fase de automação, que eu vou explicar com mais detalhes na frente. Essa nova fase é o que nós chamamos de, ou é chamada de hiperautomação, que eu vou explicar o que é esse termo hiperautomação. E hoje a PGE está adquirindo o UiPath, que é uma ferramenta de automatização ou hiperautomatização, que vai permitir que o desenvolvimento de todos os robôs e todos os bots sejam feitos de uma forma mais rápida, já que ela é uma ferramenta low code, é uma ferramenta de baixo código e que tem todo um potencial, um conjunto de componentes que fazem uso de inteligência artificial, processamento de linguagem natural e assim por diante. Estamos em fase de aquisição de uma ferramenta de BPMS, que é o Business Process Manager System, que é uma ferramenta que vai nos auxiliar a fazer o desenho dos fluxos de negócio, e a partir desse desenho, que é o processo de negócio, nós vamos gerar as aplicações via uma ferramenta CMS, que também vai dar mais celeridade ao processo de desenvolvimento. E também usando o chatbot, que é um dos recursos da hiperautomação, que faz uso de processamento de linguagem natural. E usamos os bancos de dados SQL Server para todas as demais aplicações e o Oracle para a aplicação SAGE, que é o Sistema de Automação da Justiça. Então, o conjunto de ferramentas hoje que a CSI utiliza, né, para fazer a pesquisa e desenvolvimento, P&D, são esses, né? Nós usamos o Colab, às vezes o Jupyter, o Python como linguagem, a IDE Visual Studio, também uma IDE PyCharm para o desenvolvimento em Python, o Visual Studio para desenvolvimento C#, com ASPX, Origin Canvas, uma ferramenta para mineração de dados, temos o Streamlit, que é uma ferramenta de interface para os desenvolvimentos em Python, e agora, mais recentemente, a aquisição do UiPath, que vai ser a ferramenta de geração dos RPAs. Hoje nós fazemos todos os RPAs em Python. Bom, como é que foi a evolução na aplicação dessas tecnologias? Tudo iniciou com o desenvolvimento das aplicações web. Então essas aplicações são responsivas, isso quer dizer que você consegue usar ou na web ou no seu dispositivo móvel. Então, boa parte do desenvolvimento da CSI são de aplicações. Essas aplicações têm as mais diversas finalidades para atender a parte administrativa financeira, que é o meio da PGE, e também o fim da PGE, que são as especializadas, né? Fazenda, contencioso, consultiva, o apoio legislativo ao governador, em todas as outras especializadas e núcleos dessas especializadas em aplicações muito específicas. E algumas aplicações satélites ao sistema SAGE, buscando aí dar uma visão mais de SAD, de Sistema de Apoio à Decisão, a todos os dados armazenados no SAGE, que é um sistema SPT, né, um sistema de processamento transacional. Depois veio o desenvolvimento do BI, né, do Business Intelligence. A finalidade do BI foi fazer a análise descritiva de todos esses dados que estão armazenados no banco de dados da PGE. E aí o Business Analytics, né, que é justamente fazer o uso das técnicas, dos algoritmos, para fazer análise preditiva. Então, com o BI, a gente nós conseguimos hoje na PGE ter uma visão do passado, nessa análise descritiva, e conseguimos identificar problemas que ocorreram, para fazer as suas
intervenções para que eles não ocorram mais. E no BA, na parte de análise preditiva, o objetivo é justamente analisar esses dados, como eles vão se comportar daqui para frente, para que problemas que possam ocorrer sejam já resolvidos, mitigados ou evitados no presente. Temos aí o processo de aquisição, estamos no processo de aquisição de uma ferramenta de BPMS. Hoje nós fazemos esse desenvolvimento usando C# e ASPX, ASPX como uma linguagem de marcação que faz a interface, C# como uma linguagem de programação, onde a gente faz as regras de negócio, e usando o CSS para definir os estilos, o JSON, o jQuery para fazer algumas regras, JavaScript para fazer a validação que fica na parte do cliente, e SQL para fazer a parte de manipulação dos dados. Com a aquisição desse novo ferramental de BPMS, CMS e Chatbot, a gente também vai dar mais celeridade, vai ficar mais eficiente o processo de desenvolvimento dessas aplicações SAD, de sistemas de apoio à decisão. Estamos adquirindo já no processo licitatório ocorrido, já no processo de contratação da ferramenta UiPath, que vai ser o ferramental utilizado para que não sejam mais usados desenvolvimento em Python, né, para a construção dos robôs. Hoje nós construímos os robôs todos escrevendo o código, que de certa forma se gasta um tempo nesse desenvolvimento. Com essa ferramenta, é uma ferramenta low code, uma ferramenta muito intuitiva, fácil de se utilizar e fácil de se manter. Então nós vamos também ganhar mais eficiência no desenvolvimento dos robôs, além do que essa ferramenta ela traz o conceito da hiperautomação. O que é hiperautomação? São componentes que trazem códigos de inteligência artificial, por exemplo, OCR para reconhecimento óptico de caracteres, usando aí os algoritmos de IA para fazer essa identificação desses caracteres e tornar todo o processo mais eficiente, mais eficaz. O uso da inteligência artificial, quando a gente fala aqui nesse aspecto de Artificial Intelligence, é importante entender que na verdade não é só algoritmos de inteligência artificial. Nós não desenvolvemos puramente sistemas especialistas, ou usamos árvore de decisão, que são técnicas simbólicas ou técnicas de IA. Nós usamos inteligência computacional, que são técnicas subsimbólicas, né? Nesse conceito de inteligência computacional aí nós usamos machine learning, tanto para fazer treinamento supervisionado, não supervisionado ou por reforço. Então nós temos já vários desenvolvimentos usando esses formalismos, que de uma forma geral são chamados de IA. E por fim a hiperautomação, que é justamente buscar aplicar todas essas técnicas, né, de inteligência artificial, inteligência computacional, com o processo de automação. Isso quer dizer, tirando os trabalhadores de trabalhos repetitivos, trabalhos massivos, que são enfadonhos, muito suscetíveis a erros, e colocando-os nos trabalhos cognitivos. E esses trabalhos repetitivos serem feitos pelos trabalhadores digitais, isto é, os RPAs, os bots, os robôs. Quais são os benefícios desse conjunto de tecnologias que vem sendo aplicadas aqui na Procuradoria-Geral do Estado? Então nós temos custo reduzido, a velocidade de solução de problemas, a precisão na execução de tarefas, a consistência das saídas, né, desses dados, a escalabilidade, a possibilidade de aumentar o volume, e a segurança, onde se pode colocar em todas as camadas de segurança dentro desses processos. Então, o uso de todas essas tecnologias trouxe como benefício vários itens para a Procuradoria. E quais são os projetos e produtos
que estamos trabalhando. Bom, lembrando que projeto é uma demanda que está em fase de desenvolvimento, e produto é aquela demanda já concluída, né, já entregue. Levando em consideração que muitos dos desenvolvimentos de IA eles são colocados em produção, mas ainda ficam por um longo período numa fase de homologação, quer dizer, ele já está em produção. Mesmo assim, os especialistas de negócios, os procuradores, junto com os servidores das especializadas, estão ainda sempre trabalhando, verificando os resultados, as entregas da IA. Ainda temos projetos, IAs que são projetos mesmo ainda estando digamos, em produção. E temos aqueles da forma tradicional, que são os desenvolvimentos tradicionais, os apps, as aplicações, os robôs, as BIs, os BAs, esses que, quando concluídos, se tornam produtos. Então, toda essa fase de desenvolvimento, ela surgiu em 2008. Em 2008, a PGE começou a desenvolver as suas aplicações. Em 2008, a PGE só tinha um sistema, que era o SAG, que é o Sistema de Automação da Justiça, que é um sistema de terceiros, da empresa chamada Softplan, e esse era auxiliado por uma série de planilhas. E aí a partir de 2008, essas planilhas começaram a ser substituídas pelos sistemas, pela sistematização dessas planilhas. E aí as planilhas que são semi-sistematização foram tiradas, e os sistemas, as aplicações as substituíram, que realmente são sistematizações, onde você faz controle de usuário, perfil de usuário, onde você tem regras de negócio. São aplicações web e responsivas, quer dizer, você acessa web ou acessa do seu celular. Então, eu digo celular, tablet, celular, dispositivo móvel. Então, a partir de 2008, essas aplicações começaram a ser desenvolvidas. Isso é desenvolvimento tradicional. Lógica dedutiva. O procurador nos passa a regra, o demandante nos passa a regra, e com base nessa regra nós criamos um sistema. Aí esse sistema vai ter entrada de dados, vai fazer o processamento e vai fazer a entrega da saída de dados. Hoje, em 2022, nós temos mais de 200 aplicações. Bem mais de 200 aplicações já em produção. Nós temos o desenvolvimento das IAs. Repito, quando eu falo aqui IA, é inteligência artificial de uma forma abrangente, né? De uma forma generalista, porque nós temos vários formalismos de desenvolvimento, né? IA, que são uso de sistemas especialistas, lógica fuzzy, árvores de decisão. E temos inteligência computacional, ou machine learning, na sua forma também de deep learning, quando se fala de redes neurais. Então, machine learning usando todos os conceitos, os três formalismos, né? O aprendizado supervisionado, com algoritmos específicos para isso, para resolver problemas de classificação, de predição, aí usando redes neurais, ou usando SVM, ou usando KNN, e todos esses algoritmos ou técnicas ou modelos feitos para esse formalismo. Nós temos também o uso de aprendizado de máquina não supervisionado, que aí é quando você não conhece os dados e você precisa usar um algoritmo que faça agrupamentos ou associações, e aí nós temos vários, tipo o Hierarchical Clustering, ou CAMINS, o SOM, que são os mapas auto-organizáveis. Então nós fazemos soluções usando esses algoritmos, e os de recomendação, sistemas de recomendação, que nós usamos o formalismo de aprendizado de máquina por reforço. Esses sistemas de recomendação aí já usam as técnicas desse formalismo, como o Q-Learning ou Deep Q-Learning, ou Q-Deep Learning. E além disso, nós temos também o uso das técnicas de enxame, né, dos algoritmos, sejam eles evolucionários ou sejam eles de enxames, para resolver problemas de otimização. Então, mais na frente vou mostrar uma série de projetos
alguns já se tornando produtos, já são produtos. De forma geral, inteligência artificial, né? Mas aí falando de inteligência artificial, computacional, inteligência de enxames, para resolver esses problemas de classificação, predição, agrupamento, associação, otimização, busca. Bom, além disso, a partir também de 2018, a gente começou a desenvolver os RPAs. Esses RPAs, o RPA quer dizer Robotic Process Automation, que são robôs, mas para não confundir com o robô da indústria, que a gente quando falamos de robô, né, nos vem logo na mente aqueles braços da indústria automobilística, né, que fazem soldagem, colocação de peças. Esses são programados em linguagens tipo C, Assembler, que são softwares de robôs. O que nós estamos falando aqui são robôs de software, né? Robôs de software é um script que você escreve para substituir, vamos dizer assim, um humano numa tarefa repetitiva. Então, retirar um trabalhador de uma tarefa repetitiva, substituindo por um trabalhador digital. Então, basicamente, se você faz algum tipo de trabalho repetitivo, então você pode fazer uma etnografia, né, filmar como é que esse trabalho está sendo feito, e aí você escreve um script na linguagem. Tem várias linguagens de programação que pode ser utilizada para fazer isso, mas aqui nós usamos Python, porque é a linguagem da ciência de dados, e nos facilita bastante esse desenvolvimento por conta das bibliotecas que ela possui. Nesse caso, a gente usa aqui uma biblioteca Selenium, que é justamente para ela entrar nas várias partes de um site, de um sistema, e executar como se fosse um usuário fazendo aquelas ações. Então a gente consegue tirar aquele humano desse trabalho repetitivo e deixá-lo só no trabalho cognitivo, na parte de análise daquele trabalho. Então a gente hoje nós temos um desenvolvimento muito grande de robôs, só que todos são feitos codificando. Então por isso que nós estamos adquirindo, né, essa ferramenta que ela está no topo do quadrante de líderes da Gartner, que é uma das melhores ferramentas de automação e hiperautomação, já que ela tem componentes hoje que faz uso de inteligência artificial. E isso vai nos dar muita eficiência nesse desenvolvimento desses robôs. E por fim os BIs, né? Que é a inteligência de negócio, né? O Business Intelligence. Começamos a desenvolver em 2019, já fazíamos esse desenvolvimento com C#, com ASPX, desenvolvendo os gráficos, né, para dar essas informações no formato SAD, de Sistema de Apoio à Decisão. Mas com a ferramenta adquirida, que foi o ClickSense, então a gente conseguiu dar mais eficiência a essa construção desses dashboards, né, que são esses painéis gráficos que são muito interativos. Então o próprio usuário ele pode sair fazendo o que a gente chama de drill down. Ele sai se aprofundando naquela informação. Então ele tem uma informação generalista e a cada clique que ele vai dando em partes do gráfico, ele consegue se aprofundar nessas informações, tendo informações até chegar em informações mais especializadas. Bom, para você ter uma ideia, né, desse conjunto aqui de tecnologias explicadas, então eu vou trazer aqui a plataforma que é chamada de Portal PGE, que começou a ser desenvolvida em 2008. Ela tem duas visões, tem a visão extranet e a visão intranet. Como eu disse, esse desenvolvimento é responsivo, você consegue ter essa formação, o layout, ajustado para o dispositivo que você faz uso. Se vocês quiserem ter acesso ao portal PGE Extranet, é só apontar para esse QR Code que vocês vão ter acesso. Ou digitar o endereço da PGE, que é www.pge.be.gov.br. Então vocês vão ter acesso ao portal PGE Extranet. Ele traz aí, além de ser um site institucional, porque ele traz as informações da instituição, ele também agrega uma série de serviços que são disponibilizados pela PGE
com desenvolvimento próprio, quer dizer, a CSI desenvolve esses serviços e os quais são entregues à população. Também temos o portal PGE Intranet. Esse aí você tem que estar logado, você tem que ter uma conta na intranet da Procuradoria para você ter acesso. A diferença do portal PGE Extranet para o da intranet é que o extranet são serviços para o cidadão e o da intranet são os serviços para os especialistas de negócios, né? São os procuradores e também os servidores e terceirizados que compõem, e os extraquadros, os servidores, que é o caso dos AGTICs, que estão dentro da Procuradoria. Então, o portal PGE Intranet, ele disponibiliza toda essa gama de aplicações, né, que foram desenvolvidas desde 2008 até hoje, para dar essa sistematização às tarefas, né, às atividades executadas pelas especializadas, né, Fazenda, Contencioso, Consultivo, Apoio Legislativo, mas também a Corregedoria Geral, a Secretaria-Geral, ao Conselho da Procuradoria, a Superintendência Administrativa Financeira. Então, todas as áreas que compõem o órgão Procuradoria, elas são, suas necessidades são desenvolvidas internamente pela CSI. Agora visualizando a parte de inteligência de negócios, né, do Business Intelligence. Então aqui nós usamos, como eu disse, o ClickSense, mas existem também alguns dashes que foram desenvolvidos naquelas aplicações que foram inicialmente onde eram disponibilizados esses gráficos antes de entrar existir a aquisição dessa ferramenta do ClickSense. Então nós temos uma série de aplicações e nós chamamos de streams, né? Nós temos vários streams desenvolvidos para as especializadas. Então temos streams para o apoio, para a parte de auditoria, consultiva, para a controladoria, fazenda, contencioso. Cada especializada ou cada stream desse, quando você clica, você vai ter uma série de aplicações. Então, por exemplo, clicando na Fazenda, nós temos uma série de aplicações que são desenvolvidas específicas para aquela especializada. Cada aplicação dessa, ela disponibiliza uma série de dashboards, né, de painéis gráficos. Então, por exemplo, clicando na Fazenda, nós vamos ver uma série de painéis disponibilizados. E, por sua vez, os painéis possuem os gráficos, né? Aqui temos um exemplo de um gráfico de mapa, onde você tem as informações das CDAs por região. Bom, falando agora dos RPAs, da parte de automação. Hoje já temos dentro da PGE o que nós chamamos de robôs assistidos e robôs não assistidos. O que são robôs assistidos? São robôs que precisam da intervenção humana para que eles rodem. Os robôs não assistidos são aqueles que rodam automaticamente, então eles precisam de um outro robô para gerenciar aqueles robôs. Nós chamamos esse robô de orquestrador. Então esses robôs, sejam assistidos ou não assistidos, nós desenvolvemos em Python. Então todos esses recursos de automação foram desenvolvidos pela CSI usando essa linguagem Python. O problema é que podemos dizer que nós estamos usando tecnologia de RPA 1.0 e 2.0. Já existe a tecnologia 3.0 e 4.0. Qual é a diferença da 1.0 e 2.0 que nós desenvolvemos internamente em Python? É que a 3.0, esse desenvolvimento é disponibilizado na nuvem. Então você pode fazer o uso desse nível de automação diretamente na nuvem. Nós fazemos todo ele instalados nas máquinas, desktop. Mas com a aquisição dessa nova ferramenta, que é a UiPath, nós vamos poder fazer isso também na nuvem. Essa automatização poderá ser feita na nuvem. E ela é uma ferramenta 4.0. Então, qual é a diferença dessa tecnologia que nós desenvolvemos hoje para essa que nós vamos passar a desenvolver? É que como o RPA 4.0,
eles são RPAs que possuem hiperautomação, isto é, eles têm recursos de inteligência artificial embutidos em seus componentes que são utilizados nesse desenvolvimento low-code. Então, trazendo um exemplo do que nós desenvolvemos hoje em termos de reconhecimento óptico de caracteres, por exemplo, quando nós pegamos uma imagem e precisamos transformar essa imagem em texto para depois esse texto ser analisado numa mineração textual para algum tipo de processamento, seja automatizado ou seja de IA, nós precisamos fazer um OCR, aplicar um OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Hoje usamos bibliotecas open source, como o Tesseract. No momento em que nós passamos a utilizar uma ferramenta dessa, nós podemos também estar utilizando uma ferramenta de OCR profissional que vai dar mais eficiência e eficácia nesse processo, vai dar mais agilidade e maior qualidade nesse reconhecimento de imagens, de caracteres, das imagens dos documentos digitalizados. Então, além do uso de processamento de linguagem natural, que vai poder fazer reconhecimento de texto e de fala, então aí passamos para aquele nível de construção de chatbots, e isso vai dar mais eficiência, eficácia para alcançar a efetividade que se deseja dentro da procuradoria, que é a transformação digital. Então, para dar um exemplo desse processo de automatização, eu vou deixar rodando aqui um robô, é um minuto só de execução, para que se entenda o que é esse processo de automação. Lembrando que aqui a automação basicamente é uma automação simples, você está baixando dados de um sistema, um download, e fazendo upload em outro sistema, que é um trabalho repetitivo que a máquina mesmo pode fazer. Você pode criar o robô, e aí você tira o humano desse trabalho repetitivo. Vocês podem acompanhar o que o robô está fazendo, acessando um sistema, esse é o sistema do Detran, está entrando com alguns dados, são os dados de pesquisa, está baixando os extratos que são necessários para fundamentar a peça, que vai ser alimentado no outro sistema, fazendo um upload no outro sistema. Quer dizer, toda vez que for fazer um tipo de processo, era necessário subsidiar esse processo com os extratos do Detran. Então era necessário que o usuário, o procurador, o servidor que esteja trabalhando nesse processo entrasse no sistema do Detran, fizesse a pesquisa por aquele código, baixasse o documento, às vezes são vários extratos, armazenando numa pasta e depois entrando em outro sistema e aí fazendo o upload. Então com o RPA você faz algo que o humano poderia gastar 10 minutos para fazer em 1 minuto. E qual o objetivo do uso dessa automação? E essa automação no sentido hiperautomação, usando os algoritmos de inteligência artificial, inteligência computacional, inteligência de enxames. O objetivo é aplicar uma inteligência em todos os sistemas, que são centrais para a PGE, que aí envolve o IFISCO, com a dívida ativa, com a dívida administrativa, o SAGE de automação judicial, e faz o sistema estratégico da Procuradoria, que faz toda a parte de processamento transacional desses dados, o portal PGE, que é o sistema interno da Procuradoria, a plataforma que agrega todos esses sistemas, ou da parte que é responsável ou correspondente à extranet e a parte que é correspondente à intranet. E o ClickSense, que gera todas essas informações, que são decorrentes dos processamentos dos dados que fazem parte dessa base da PGE. Além do TJPE, que é o sistema judicial,
que é usado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, e o PJE também é uma das bases onde através de acesso via web service, você pode então gerar um consolidado, aplicar inteligência artificial e com isso esse suporte ou esse apoio à tomada de decisão aos procuradores possam ser utilizados em toda a gama de sistemas, né, que a Procuradoria tem ou precisa ter. E para ter uma ideia desses sistemas, eu trouxe aqui alguns deles, né? Então, falando de inteligência artificial que é uma técnica simbólica, então basicamente é utilizar sistemas especialistas ou árvore de decisão ou lógica fuzzy. Então, nesses sistemas nós temos já a implementação de um sistema especialista que é focado para o núcleo da saúde. Falando de machine learning, né, aprendizado de máquina, que aí tem 3 formalismos que nós podemos definir, né, o aprendizado supervisionado, que resolve problemas de classificação e predição, o de não supervisionado, que resolve problemas de agrupamento e associação, e o de reforço, problemas de recomendação. Então nós temos várias aplicabilidades ou projetos, alguns já produtos, de inteligência artificial, né, falando de uma forma genérica, mas o termo seria machine learning, né? Inteligência computacional. Então, em termos de aprendizado supervisionado, nós temos o rating da dívida ativa, os melhores canais de cobrança. Então, o rating da dívida ativa permite classificar a dívida em A, B, C e D, né? Se é uma dívida muito boa, regular ou ruim. Então, nós temos os melhores canais de cobrança, se essa dívida deve ser ajuizada eletronicamente, deve ser protestada, se deve ser serazada, se deve ir para uma mesa de negociação. Então, temos essa outra vertente de inteligência de machine learning. Identificação de litispendência, né, que é verificar processos que são atribuídos a várias varas, a vários fóruns, mas eles são o mesmo processo com pequenas diferenças. Então a IA vai nos ajudar a identificar esses processos semelhantes que estão com pequenas alterações e foram enviados para vários fóruns ou varas, né, e que na verdade não deveriam ser, já que se diz a um único objeto. Verificação de checklists, né? Então existem uma série de checklists que a consultiva utiliza para verificar se todos aqueles documentos estão de acordo com a legislação. Então essa verificação pode ser feita pela máquina. A análise de relevância e irrelevância das peças, esse é uma IA que foi feita para o ICD, que é o Núcleo de Imposto Causa Mortes. Essa IA ela verifica as peças, né, os processos, melhor dizendo, e identifica se aquele processo é relevante para o Estado ou não. Então, só encaminha para os procuradores o que é relevante, o que é irrelevante vai para um outro núcleo, uma outra área. Se a gente for falar, por exemplo, de aprendizado por reforço, que é o formalismo de IA, de machine learning, né, inteligência computacional, onde o agente interage com o ambiente, quer dizer, nesse caso a inteligência vai aprendendo com o uso. Então ela vai recomendar modelos para os núcleos, ela vai fazer recomendações de ações para os especialistas em tecnologia, que é a equipe da CSI, vai fazer recomendações de ações para os especialistas em negócios, que são os procuradores / servidores. Então, por exemplo, para os especialistas de tecnologia, essa inteligência ela poderá informar qual o melhor algoritmo para ser usado para resolver aquele problema. Para o especialista de negócio, ela poderá dizer, dependendo do tipo de problema, como ou qual seria a melhor ação para aquele tipo de problema, já que se você tem que ajuizar ou protestar aquela dívida, então qual a melhor ação? Ajuizar ou protestar? E isso ela dando essa informação com base no aprendizado com os dados. Se a gente for falar de aprendizado não supervisionado, né, então nós temos aqui a identificação do perfil do devedor e sonegador,
como esses dados são muito dinâmicos, e são muitos dados para um procurador identificar que aquele devedor ele tem características de sonegador, é mais interessante deixar o aprendizado de máquina dizer isso, né, informar isso. Então ela vai criar grupos, 2 grupos no caso, e separar esses 2 grupos por características semelhantes. Então o especialista de negócios, quando ele olha aquele dado, que é o devedor, e ele percebe que ali é um sonegador, que tem essa característica de sonegar os impostos, então todos que estão próximos a ele são semelhantes, então podem ser classificados ou rotulados como sonegadores. Já aquele outro grupo, que analisando por amostragem, e ele percebe que são pessoas físicas ou jurídicas que não têm essa característica de sonegar, então são devedores, porque não pagaram por um determinado tipo de dificuldade, todos que estão próximos ali, então eles também serão devedores. Então essa IA, melhor dizendo, essa máquina, esse aprendizado de máquina, poderá agrupar pelas semelhanças. Agrupar medicamentos por semelhança, então ele poderá verificar as características, né, do medicamento e fazer grupos desse medicamento agrupando pelas semelhanças. Então são exemplos, né, do uso do aprendizado de máquina, do machine learning e deep learning, já que alguns recursos são feitos com redes neurais com mais de 2 camadas, o que caracteriza um aprendizado profundo, utilizados pela CSI para a solução de problemas com inovação. Então, aqui eu contextualizei de uma forma bem rápida todo o processo de evolução da CSI, que vem buscando fazer o que nós chamamos de transformação digital.